Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos começar mais um devocional. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 9. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades. O apóstolo Paulo passou por apedrejamento, espancamento, naufrágio, sempre por amor ao Evangelho, sempre sofreu pela causa do Evangelho. Foi isso que Deus disse a Ananias, dizendo: olha, vá até Saulo, ore por ele, ele está cego, e diga para ele o quanto importa que ele venha sofrer pelo meu nome. E ele de fato sofreu pelo nome de Cristo e pela causa do Evangelho em muitos momentos. E aqui neste trecho, o apóstolo Paulo diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós somos pessoas de fato finitas, pessoas com problemas, com complexos. Nós temos prazo de validade, todos nós iremos enfrentar a morte um dia ou outro, a não ser que Cristo volte antes disso. Todos nós temos muitas dificuldades, mas nós temos um tesouro dentro dessa fragilidade, dentro desse vaso de barro. Nós temos um tesouro. Que tesouro é esse? É Cristo Jesus, a excelência da glória. E ele diz: ora, por que nós temos esse tesouro? E em razão disso, em razão dessa preciosidade que há em nós, nós podemos passar por muitas dificuldades. Ele diz: nós às vezes somos atribulados, mas nós não desistimos. Às vezes nós passamos por lutas e que queremos até mesmo desesperar da nossa vida. Contudo, nós ficamos firmes. A grande pergunta que eu me faço, e muitas vezes você também deve se fazer, é: o que deve motivar um cristão? E o que motiva um cristão? O que nos garante força diante das adversidades? O que nos guia diante de trevas terríveis? O que nos guia diante da traição, diante da mentira, diante da calúnia, diante de uma doença, diante de uma morte? O que nos guia? O que nos dá força? Ora, não são coisas desse mundo, não são coisas desta terra. O que nos dá força é esse tesouro precioso que está em nós, que é o Espírito Santo, que é a união com Cristo Jesus, que é a certeza de que Cristo Jesus está conosco. O que movia o apóstolo Paulo, o que dava força para o apóstolo Paulo, não era a promessa de um grande prêmio financeiro no final. Não era a promessa de uma reputação poderosa no final, onde ele ficaria conhecido em toda a Ásia, onde todas as pessoas iriam louvar e aplaudir o seu nome. O que motivou e guiou o apóstolo Paulo no meio de todos os sofrimentos foi a certeza de que ele foi comissionado pelo Senhor, que ele tinha uma obra a ser feita pelo Senhor e de que o Senhor estava com ele. Que isso aconteça comigo e que isso aconteça com você. Tenhamos a certeza de que Deus está conosco, Deus habita em nós e assim passaremos por todas as dificuldades. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos de fato a entender essa verdade. Ajuda-nos de fato a caminhar nessa verdade. Abençoe cada um dos meus irmãos, que eles possam saber que eles não estão desamparados no Senhor e de que o Senhor cuida de cada um deles. Que essa seja a certeza do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família e até o próximo devocional. Amém.